Vamos lá. Olá, amigos, amigas, que Deus nos abençoe. Mais uma vez estamos aqui para estudar o Livro dos Espíritos, na sua terceira parte das leis morais. Hoje nós vamos iniciar aqui o capítulo 9 da Lei de Igualdade. E para complementar, para trabalhar junto conosco aqui, nós convidamos aqui o Roberto Henriques, né, que vai nos ajudar bastante neste nosso estudo, esclarecendo, trabalhando junto. E hoje nós vamos estudar apenas a questão 803, que fala sobre igualdade natural. Vou pedir ao Roberto para ler a questão para nós, né? E dar as boa noite aqui, ou no caso, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que o pessoal vai ver, né, Roberto? Olá a todos, né, Bruno? Olá a todos, né? Então tá bom, é um prazer, né, Bruno? Como sempre, estar aqui na sua companhia tão querida, né? Então vamos lá, iniciar a questão 803, né? Vou ler aqui. Ela faz parte do item, né? Aliás, ela representa o item igualdade natural. Então, Kardec pergunta: perante Deus, são iguais todos os homens? E a resposta dos Espíritos: sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol luz para todos, e anunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. E aí vem o comentário de Kardec para finalizar a questão. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais. Muito bem. Roberto, essa pergunta, né, ela pode ser entendida como assim, a igualdade dos homens, é lei da natureza, né? Aos olhos de Deus, perante a lei natural, essa expressão interessante que vai nos levar a esta situação nossa em relação à divindade, né? Os Espíritos respondendo sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos, eles já nos fala que nós estamos nesta igualdade dos homens, e ele fala dos homens. Ele está se referindo à igualdade dos homens, né? Isto é, todos são submetidos à mesma lei. Nós nascemos fracos, sujeitos às dores, vicissitudes da própria vida. Nós estamos sujeitos à destruição do corpo, né? Pela morte física, seja qual for a condição social, intelectual, material, moral dos homens. Então, as leis que atingem os homens são essas leis da natureza e que ela é igual para todo mundo. A ninguém é dada uma natureza especial, superior aos demais, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos tendem para o mesmo fim. Qual que é o fim? Qual que é a finalidade nossa? É a evolução do espírito. É chegar à perfeição, como Jesus até mesmo nos diz, né? Sede perfeitos como perfeito é vosso Pai. Nessa condição de perfeição que nós podemos chegar no nível de consciência que nós temos. Então, todos têm que encarnar até que cheguem à perfeição. Não é isso mesmo? É isso, né, Valdemar? Quando Kardec inicia, né, o estudo das leis naturais, né, na terceira parte do livro, né, onde o estudo está em curso, lá no primeiro capítulo, os espíritos já trazem, né, esse conceito de que as leis da natureza, que são a expressão da lei divina, elas abrangem não só as leis morais, né, mas também as leis que regem a matéria bruta, né? E eles acrescentam que essas leis físicas, né, que são do domínio da ciência, né, cabe ao homem desvendar, e elas também são apropriadas à natureza de cada mundo,
né? Isso está lá nas questões 617 e 618, né, desse capítulo 1. Eu acho que isso parece que auxilia, né, esse nosso entendimento de que a igualdade entre os homens, né, com relação à vida física, ela está presente sempre, né, porque a forma como essas leis físicas agem no nosso planeta ela é imparcial, né, porque se ela é de origem divina, ela não pode ter parcialidade, né, e atinge todo mundo da mesma forma. Não é isso? É isso. E a influência dessas leis, né, no funcionamento e até nas reações do nosso próprio organismo, né, por exemplo, elas atingem todo mundo por igual, sem privilégio, né, como Kardec deixa bem claro no comentário dessa questão. Né? Agora, como espírito já é um pouquinho diferente, certo? Quer dizer, a lei é a mesma, mas como espíritos, todos nós somos criados simples e ignorantes. Todos os espíritos, não é isso? Sem privilégios, com a mesma necessidade de se desenvolver, tanto intelectualmente como moralmente. Por isso que Deus impõe a encarnação aos espíritos, porque isso é uma necessidade para desenvolver, certo? Isso está, inclusive, bem estudado na questão 132 do Livro dos Espíritos. A necessidade e o objetivo da encarnação. E pelo desenvolvimento de cada um, de acordo com a sua vontade, os espíritos, eles vão avançando de modo diferente, uns mais do que os outros. Portanto, assim, não há diferenças, desculpe, há diferenças entre os espíritos. A lei de igualdade é a mesma, mas há diferença entre os espíritos por causa da evolução de cada um ser de acordo com o ritmo de cada um. E nós vemos isso Kardec colocando na própria escala espírita, que está lá nas questões 100 seguintes, né, do Livro dos Espíritos. Uns são superiores aos outros, mas pelo seu desenvolvimento, e não porque foram criados melhores, tá certo? Mas agora, como homens, eles têm as mesmas necessidades e tribulações impostas pela encarnação. Numa conversa que nós tivemos, né, aqui, sobre este assunto, nós nos lembramos, por exemplo, de Jesus, que teve o seu corpo físico com as mesmas necessidades que os outros também tinham. Tinha fome, certo? Morreu, o corpo, né, nasceu. Veja, Kardec estuda isso, inclusive, na Gênesis, sobre esta natureza de Jesus, né? Então, não temos privilégio. Jesus não foi criado privilegiado. Como espírito, ele teve seu desenvolvimento. Então, ele veio como guia e modelo. Mas como homem, como ser, ele tinha as mesmas necessidades. Senão, como diz Kardec, a sua encarnação seria uma falcatrua, né? Tá certo isso, meu amigo? Certíssimo, né, Valdemar? Teria sido um grande teatro, né? Se Jesus não se submetesse às mesmas condições da humanidade para a qual ele veio dar o exemplo, né? Qual teria sido o exemplo, não é isso? Né? Você estava falando da escala espírita, né, Valdemar? A escala espírita ela retrata toda essa escalada nossa, né? Dentro daquilo que a gente pode compreender, né? Ela traz, assim, desde da nossa condição mais primitiva, né? Onde a gente começa esse nosso despertar da construção moral até a perfeição, né? da alma, né? Até o completo desapego da matéria, e em tudo isso está a intervenção divina, né? Mas é importante que a gente entenda que essa intervenção ela é sempre disposta de uma forma igualitária, né? Indistintamente. Que as condições diversas que a escala espírita, como você trouxe, ela apresenta para a gente, ela é fruto não de uma condição material diferente, mas de momentos, né? Das nossas experiências. Né? Então, e ao longo da caminhada, né? A vontade do homem é que vai determinando, por consequência, por suas obras, né, as experiências que vão ser
vão ser adquiridas, vão ser contabilizadas na sua própria essência espiritual, não é isso? E elas vão ser algumas mais difíceis, outras mais fáceis, de acordo com as escolhas que os espíritos fazem dentro da sua caminhada, né? Aí sim nós temos aí a lei nos auxiliando neste processo de gravitar para Deus, né? Como Paulo vai dizer lá, gravitar para a unidade divina, não é isso? Então nós todos estamos gravidando, né? Gravitando, não, gravitando, né? Gravitando. E é interessante, né, Valdemar, a gente refletir sobre a igualdade. A gente está falando aqui basicamente nessa questão da igualdade das condições da matéria, né? A forma como as leis da natureza que regem os fenômenos físicos do mundo, da matéria bruta, né? Como os espíritos falam lá atrás, como elas são, vamos dizer assim, democráticas, né? Porque atendem, né, atingem a todos da mesma forma. Mas isto não significa que esta igualdade de cenários, né, essa igualdade, vamos dizer assim, de limitações materiais ou de possibilidades materiais, elas não venham a atender à nossa diversidade e necessidade moral. É interessante isso, né? Isso aí. Você vê, acho que cabe, né, essa reflexão, né, que ao longo da nossa caminhada, a nossa vontade vai determinando as consequências, né? Os cenários que a gente precisa, né? Cada um segundo suas obras, né? Então, existe uma variável aí que é a nossa vontade, o nosso agir, o nosso pensar, o nosso sentir, né? Exato. Mas essas experiências que a gente vai determinando como consequência desse nosso procedimento, elas sempre vão ser úteis ao nosso progresso, né? E vão estar sempre submetidas a essa conjuntura material que as leis da natureza determinam, independente do nosso grau evolutivo, como você disse, né, Luna? Exatamente. Eu posso estar vivendo uma situação de ordem material, seja mais limitada, seja mais favorecida, num estado moral completamente diferente do seu, e você vivendo a mesma questão material, e ela vai ser útil para nós dois. Então, essa igualdade, da forma como a matéria nos sensibiliza, né, vamos dizer assim, ela não é algo que limita as nossas possibilidades, né? Não é algo que coloque a nós na mesma condição, porque sempre vai existir o elemento da vontade, né? Exatamente. Agora, Beato, essa questão do conceito de igualdade é um conceito que, às vezes, a gente, quando lê a lei de igualdade, né, nós, às vezes, temos um conceito equivocado dessa situação de igualdade, sabe? Nós temos na Revista Espírita, por isso que a gente vai trazer este conceito de igualdade, estudar este conceito. Não como nós achamos que mas nem algum filósofo, ou segundo alguma crença, ou alguma coisa. Nós devemos estudar segundo como os espíritos entendem esse conceito de igualdade, sabe? Estudar segundo aquilo que os espíritos querem. É como a caridade, por exemplo. Quando Kardec pergunta sobre a caridade no Livro dos Espíritos, na questão 886, ele diz, né, o que é a caridade na acepção de Jesus, como Jesus a entendia. Não é como o Valdemar entende ou como o Roberto entende, tá certo? Então, aqui nós temos que também buscar a igualdade como os espíritos superiores entendem e nos ensinam. E nós vamos, então, para isso, recorrer a um trecho da carta de Erasto aos espíritas lioneses. Essa carta está na Revista Espírita de outubro de 1861, antes da viagem de Kardec ao grupo de Lyon, e em que Erasto, então, trata deste assunto, deste conceito de igualdade, com um primor incrível. E é o que nós vamos ter em mente para que nós possamos estudar toda esta lei de igualdade, né? Se você me permitir, certo? Eu vou começar a ler este trechinho da carta para que a gente possa conversar, né? Ele diz o seguinte: acabo de pronunciar a palavra igualitária. Julgo útil nela deter-me um pouco, porque não vimos pregar em vosso meio
utopias impraticáveis, pois, ao contrário, repelimos energicamente tudo quanto pareça ligar-se às prescrições de um comunismo antissocial. Antes de tudo, somos essencialmente propagandistas da liberdade individual, indispensável ao desenvolvimento dos encarnados. Consequentemente, somos inimigos declarados de tudo quanto se aproxime dessas legislações conventuais que aniquilam brutalmente os indivíduos. Embora me dirija a um auditório em parte composto de artífices e proletários, sei que suas consciências, esclarecidas pelas radiações da verdade espírita, já repeliram todo contato com as teorias antissociais dadas com apoio da palavra igualdade. Seja como for, creio dever restituir a ela sua significação cristã, conforme aquele que, dizendo, dai a César o que é de César, a explicou. Veja que Erasto começa aqui, né, nos dizer que a igualdade é segundo o entendimento espírita e não de alguns pensadores. Não é isso? Os pensadores, às vezes, aqueles que têm uma ideologia política ou conventual, né, eles pregam que todos devem ter as mesmas condições sociais, que a riqueza deve ser dividida igualmente, que os bens devem ser distribuídos equitativamente, não é isso? Independente de sua condição de vida e até mesmo de sua condição intelecto-moral. E ele nos alerta sobre essas ideologias que querem criar leis ou imposições de fora para dentro para esta igualdade entre os homens. Olha só que interessante. Sem considerar o esforço de cada um pelo trabalho, pelo desenvolvimento próprio, pela sua liberdade individual de progredir ou de deixar de progredir, fazendo suas escolhas com liberdade, né? Mas com a responsabilidade que advém da liberdade dessas escolhas. Pois nós não somos iguais como espíritos, embora tenhamos um corpo que está sujeito às mesmas leis naturais, às mesmas condições. Então, Erasto explica muito bem, né, esta frase que Jesus vai dizer, dai a César o que é de César, nessa continuação do texto. Eu vou deixar por tua conta agora. Valdemar, é interessante, né? O ponto de vista sempre faz toda a diferença, né? Eu acho que, de uma maneira geral, acho que a gente pode pensar que a grande contribuição da doutrina foi conseguir nos colocar num ponto de vista em que a gente alcance algo que vá antes do berço e vá depois do túmulo, né? Que a gente consiga enxergar algo que transcenda as questões exclusivas da matéria. Porque se a gente se atém só à vida material, né, pode ser até natural que a gente, como é uma expressão que Kardec usa eventualmente, né, trocar a causa pelo efeito, né? E a gente coloca como característica principal, como objetivo de vida, a conquista material. E a gente esquece, né, como Jesus vem nos ensinar lá na parábola dos talentos, que o meio material é isso, é meio, é instrumento, e que o objetivo não está na matéria. Exato. Se o objetivo não está na matéria, não há que haver a preocupação de tornar a posse material igualitária pela posse, né? A nossa preocupação de trazer igualdade de condições, ela precisa ser pela fraternidade. Aí ela cumpre o objetivo do trabalho útil, né, Luna? Agora, olhar a igualdade apenas pela questão de um equilíbrio material, isso contraria a justiça divina, não naquele sentido das castas, né, que a gente às vezes
se depara de olhar para o sofrimento alheio e de imputar a responsabilidade para o outro e isentar-nos de total responsabilidade. Não é isso, né? Mas a gente tem que compreender que todo cenário de ordem material cumpre um objetivo e que nós temos diante do outro também um compromisso nesse cenário, né? De aliviar as dores, de facilitar dentro das nossas condições, mas o aprendizado do outro, ele precisa ser feito, precisa ser executado, né? Seja pela dor ou seja pelo incentivo até da nossa própria caridade, né? Pelo incentivo do nosso movimento em favor do outro, de talvez, às vezes, até despertar. Estamos saindo um pouco do tema, né? Mas só para entender um pouco o que o Erasto traz nessa expressão que ele usa, conventual, interessante, né? Exato. Essa ideia teológica limitada de que realmente não possibilita que a gente tenha essa visão mais ampla da real necessidade da alma, né? Exatamente. Agora, você podia continuar para a gente aí o que Erasto diz sobre o texto dai a César o que é de César? Pois aí é uma questão da justiça, né, Wagner? Então, ele diz assim, né? Então, espíritas, a igualdade proclamada pelo Cristo e que nós mesmos professamos nos vossos grupos amados é a igualdade ante a justiça de Deus. Isto é, nosso direito conforme nosso dever cumprido, de subir na hierarquia dos espíritos e um dia atingir os mundos adiantados, onde reina a perfeita felicidade. Então, o que ele está querendo dizer para nós? O direito de progredir de acordo com a vontade de cada um, no seu próprio esforço. Por isso, os homens são iguais diante da justiça divina. E o que você falou. Agora, se eu escolho uma encarnação de dificuldades, é porque eu escolhi aquilo para que eu pudesse progredir. Tá certo? Isso não me é imposto. Não é uma condenação divina ter essa ou aquela dificuldade encarnatória, ou essa ou aquela facilidade como homens na encarnação, nas condições sociais, para que eu possa, então, só gozar disso. Não. Tudo isso nos é dado por nossas escolhas para que a gente possa progredir de acordo com a nossa vontade, com os nossos desejos, com as nossas necessidades. É isso que nós escolhemos, né? Agora, é o que você bem lembrou. Compete a todos nós trabalhar para minimizar qualquer tipo de dor, de sofrimento, de necessidade. Isso nos desenvolve, na realidade, o aspecto do altruísmo, contrário ao egoísmo. Não é isso? A caridade, contrária a esta situação do egoísmo. E a humildade de sabermos todos nós, aí, filhos de Deus, irmãos, em qualquer situação que nós tivermos. Isso nos dá a humildade, contrário ao orgulho. Se nós temos algumas coisas a mais, achamos que somos superiores aos outros. Não é? Então, essa igualdade perante a justiça de Deus, ela é para todos. Isso daí, direitos e deveres que temos para conosco mesmo, para com o próximo e para com Deus. Né? Esta é a igualdade. Valdemar, eu estava pensando aqui o seguinte, né? Se a gente se vê com dificuldade de compreender a desigualdade material, né? E de alguma forma esquecer o dai a César o que é de César, né? E questionar a justiça divina com relação a essas diferenças, né, que a gente encontra nas realidades materiais e nos desafios de ordem material, a gente pode fazer um exercício assim de ordem prática nenhuma, mas um exercício de tentar compreender qual é o papel do elemento moral nessa diferença, né? Para a gente perceber que não há injustiça, porque essa é uma imagem que pode ficar de início, né? Se a gente fica na superfície dessa avaliação conventual.
né, das questões da matéria. Então, eu estava pensando aqui, se a gente abstrai, né, como Kardec costuma dizer, né, se a gente abstrai completamente o fator moral, se a gente abstrai os nossos compromissos, a condição individual de cada um, as nossas necessidades de enfrentamento dos nossos vícios, se a gente abstrai isso e equaliza, né, por isso que eu digo que é hipotético, não tem ordem prática, o que sobra no contexto material, de necessidade de contexto material, estaria igual, né? Porque todos nós estaríamos diante da mesma necessidade de enfrentamento moral. E aí eu teria os mesmos contextos materiais, porque eles nos desafiariam também de forma igual. Mas nós somos indivíduos, não é, Valdemar? Exatamente. Né? Nós somos indivíduos que vivem num mundo cujas leis da matéria são igualitárias. Né? Então, o que nós devemos nos preocupar é com essa questão final que ele colocou ali. Ó. Subir na hierarquia dos espíritos e um dia atingir os mundos adiantados, onde reina a perfeita felicidade. Aí ele continua. Para isso, não são levados em conta nem o nascimento, nem a fortuna, é o que você estava dizendo, né? O pobre e o fraco alcançam, bem como o rico e o poderoso, porque uns não levam materialmente mais que os outros. Olha só. Porque uns não levam materialmente mais que os outros. E como lá ninguém compra seu lugar e seu perdão com dinheiro, os direitos são iguais para todos. Não é isso? É isso. Então, é avançar como espírito, né, Roberto? Independe da situação social. Gente. Se ela é diferenciada no nosso mundo, é porque Deus permite que assim seja, para que nós possamos progredir juntos em diversas situações e aprendermos a utilizar os bens da terra, né? a este nosso compromisso com a sociedade, é isso tudo. Então, agora, a condição social... Você vai levar alguma coisa da sua condição social? Né? Seu crachá de engenheiro? É engenheiro, né? Eu nem sei onde ele está, né, Valdemar? Já faz tempo. Eu também sou engenheiro, tá certo? Eu chego lá, sou engenheiro, então constrói sua vida, meu filho. Né? Certo? Se não houvesse um fim útil, não aconteceria dessa forma, né? Exato, exato. Então, o mundo espiritual é um mundo moral, né? Independe da situação do corpo, de condições do corpo. Não é? Kardec traz a situação da mendiga, né, que morreu dentro do poço e que muita gente ficava pensando que ela tinha suicidado e ela volta depois para dar a sua informação do mundo em que ela encontrou, que ela cumpriu com as suas provas, cumpriu com a sua expiação escolhida por ela, com dignidade, sem fazer alarde daquilo, sem se vitimizar. E ela chega numa condição muito boa no mundo espiritual, quando ele vai estudar sobre as expiações terrestres, né? Lá no livro Céu e Inferno. Então, independe de títulos, conquistas materiais, pois ninguém leva nada daqui a não ser o progresso intelecto e moral, e principalmente moral, que tem alcançado. Né? Quem se incomoda, né, Valdemar? Todos nós nos incomodamos com sofrimento, né? Ali, com o nosso. Mas quem vê nas diferenças materiais a injustiça, né, é muito mais efetivo, né, diante da lei de amor, agir dentro da sua possibilidade para diminuir esses abismos do que simplesmente desejar algo utópico, né, como Erasto fala, né, algo utópico de uma hora para outra sem que haja transformação interior, né? Porque a diferença só existe porque ela cumpre um objetivo. Então é preciso que esse objetivo seja alcançado para que ela deixe de ter sentido, né? Olha, Erasto vai continuar. Você quer que eu leia aqui? Eu posso ler. Você estava... A igualdade diante de Deus, né? Igualdade diante de Deus. Eis a verdadeira igualdade.
Não vos será perguntado o que possuístes, mas o uso que fizestes do que possuístes. Ora, quanto mais houverdes possuído, mais demoradas e mais difíceis serão as contas que tereis de prestar da vossa gestão. Assim, portanto, conforme vossas existências de missões, de provas ou de castigos nas paragens terrenas, cada um de vós, em consonância com as suas boas ou más obras, progredirá na escala dos seres ou recomeçará mais cedo ou mais tarde a sua existência, caso se tenha desviado. Meu cara. Esse trecho, né? A igualdade diante de Deus, eis a verdadeira. Eis a verdadeira. E não a igualdade diante dos homens, que muitas vezes nós queremos ver a igualdade diante dos homens, né? Certo? Com essas ideologias que a gente vê em todo lugar, né? Eu acho que até seria, por exemplo, uma situação muito bacana se todos nós fôssemos pelo menos espíritos bons. Mas mesmo assim, na hierarquia dos espíritos bons, ainda existem diferentes estados evolutivos. Nós vemos os espíritos benévolos, os espíritos de ciência, de sabedoria, os superiores. Então, esta verdadeira igualdade no final, que vai ser igualdade eterna, que não vai acabar, é quando existir, na realidade, a perfeição, né? Como Jesus a encontra. Não é isso? Então, a gente está falando... Hein? Desculpa. Desculpa. Aqui. Portanto, veja só, as vossas existências, ele coloca de missões, de provas ou de castigos nas paragens terrenas. Olha, castigos no sentido de expiação que nós escolhemos, né? Cada um de vós em consonância com as suas boas ou más obras é que progrediremos na escala espírita. Então, veja que quando ele coloca essas coisas para a gente, e quando ele fala também sobre, não vai ser perguntado o que nós possuímos, mas como nós usamos aquilo que nós possuímos, nós nos lembramos das leis de conservação e das leis de destruição. É a nossa consciência que vai nos falar de como nós usamos o que possuímos. Não é errado possuir. O errado é fazer o abuso ou o desuso daquilo que nós possuímos. E a nossa consciência, então, que vai falar sobre isso. Né? Que obras nós fizemos? Como nós buscamos esses talentos e fizemos com que eles progredissem? Isso nos fará retornar, caso necessário, para fazermos aquilo que nós deixamos de fazer anteriormente. Então, não importa se é uma missão, se é uma prova, se é uma expiação. Tudo que nós escolhemos antes de encarnar, nós devemos dar conta. Né? Devemos dar conta desses talentos e fazê-los progredir. Às vezes, um talentozinho à toa, a gente enterra. Nós vamos ter que buscá-lo novamente e fazer com que ele progrida. É isso? E Erasto vai continuar aí para nós. Você quer comentar? Não, você estava dizendo, eu estava falando, eu estava pensando aqui, você falou sobre um mundo de espíritos bons, né? Seria mais confortável, né, Valdemar? Mas você vê, dentro desse seu raciocínio, mesmo que a gente imagine um mundo em que haja apenas uma pequena parcela de espíritos bons, mas que todos os recursos não, mas que houvesse concentração de recursos materiais na mão desses espíritos, com certeza eles fomentariam muito mais benécias, né, materiais para o mundo do que acontece hoje. Porque o problema não está na concentração, como você disse, o problema está no uso. Né? Está no uso. E aí nós já estaríamos até cumprindo com aquela lei de justiça, tá certo? Que é fazer a lei de justiça no sentido moral da lei de justiça. Que é fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Que é esse componente moral da lei de justiça. O respeito ao direito do outro. Se o outro tem direitos, nós temos que respeitar esses direitos, mas também fazer a eles aquilo que nós gostaríamos que eles nos fizessem. Imagina, Roberto, se já estivéssemos fazendo isso nesse nosso mundo. Hein? Quantas coisas nós evitaríamos, né?
crimes, traições, etc. Olha só, nós gostaríamos de fazer o quê? De receber o quê? Né? Então, isso evitaria uma série de situações. Erasto, então, vai encerrar, Roberto, com esse trechinho, nós vamos ler aqui, para que a gente possa ir também encerrando esse nosso bate-papo de hoje, né? Uhum. E, consequentemente, eu acredito que a gente esteja já aproveitando bastante para nós podermos entender esta lei de igualdade, à medida que nós formos estudando as desigualdades, que é aí que nós vamos entender mais a lei de igualdade, né? Então, ele encerra assim, olha. Em consequência, repito, proclamando o dogma sagrado da igualdade, não vimos ensinar aqui embaixo, deveis ser todos iguais em riqueza, saber e felicidade, mas que chegareis todos à vossa hora, conforme os vossos méritos, à felicidade dos eleitos, partilha das almas de escol que cumpriram seus deveres. Meus caros espíritas, eis a igualdade a que tendes direito, a que vos conduzirá o espiritismo emancipador, a que vos convido com todas as forças para atingi-la, que deveis fazer? Obedecer a estas duas palavras sublimes, amor e caridade, que resumem admiravelmente a lei e os profetas. Amor e caridade. Aquele que, segundo a sua consciência, cumprir as prescrições dessa máxima divina, estará certo de subir rapidamente os degraus da escala de Jacó e logo atingir as esferas elevadas, de onde poderá adorar, contemplar, compreender a majestade do Eterno. Assinado Erasto. Erasto foi um dos espíritos mais superiores da codificação. Discípulo de Paulo. Discípulo de Paulo. Né? Então veja como que ele traz aqui esta ideia da igualdade. O que você comenta para nós, meu caro? Wunderman, é um texto para a gente debruçar e estudar durante muito tempo, né? Porque é uma quebra de paradigma estupenda, né? Diante dos conceitos mais materialistas que a gente está mais habituado a ter com relação aos recursos materiais, né? É exatamente esse paradigma que a gente tem que quebrar, né? Né? Parece um paradoxo, né? A gente tem que quebrar o paradigma da diferença para que não haja mais a diferença, né? Exato, exatamente. Veja que ele estava falando isso para os lioneses, lá na França, né? Em que a bandeira francesa da Revolução era igualdade, liberdade e esqueci, não importa. Mas a igualdade estava lá. Mas aí ele vem dizer, né, que não é igualdade em riqueza, em saber e em felicidade, porque não é isso. Mas a que todos chegareis. Esta igualdade, de acordo com os méritos, é a felicidade dos eleitos, no sentido de que aqueles que fazem e vão adquirindo todo este caminho, né, de subida, emancipador da alma em direção a Deus. E agora, né, Roberto, assim nós estamos finalizando aqui, não é isso? Nós vamos ter na frente aí várias questões que falam sobre esse tema, sobre a lei de igualdade, mas é interessante que Kardec começa a estudar sobre a desigualdade das aptidões, desigualdades sociais, desigualdade das riquezas. Veja, nós vamos estudar a lei da igualdade estudando desigualdades, não é isso? Estudando o papel das desigualdades, né, Waldemar? O papel das desigualdades, segundo entender as morais, não é isso?
Segundo a lei. Estudando, é interessante, né? Estudando a desigualdade, a gente aprende a igualdade do amor de Deus com a gente, né? Não é isso? Que bom, meu amigo, que estamos aí Bom, juntos. Viu? tá ótimo. Deixar as suas palavras finais aí para depois a gente fazer nosso encerramento, né? Mas como sempre, só, né, agradecer essa companhia que enriquece tanto a gente, né? Que estimula a gente a buscar um pouco mais de conhecimento e, quem sabe, um dia usar esse conhecimento para se transformar, né? Então, fica aqui a minha gratidão, como sempre. Nós aqui agradecemos, meu amigo. E temos certeza que os nossos companheiros também, participando junto conosco aí, né? Fazendo seus comentários, se quiserem, trabalhando aí conosco nesse nosso processo que eu falo de transformação, né? De ideias em conhecimento mesmo, aquilo que nos fortalece a alma para que a gente possa cumprir com a nossa missão aqui na Terra. Mesmo que falte poucos anos, isso não importa, né? Fazendo o melhor que nós podemos fazer com a consciência que todos nós já estamos conseguindo com essa doutrina maravilhosa, a doutrina dos Espíritos. Então, nós vamos deixando o nosso abraço aqui para o pessoal, né? Todos que vão nos ver, nos ouvir, pedindo a Deus que nos abençoe e dando até mais, até breve, até o próximo vídeo. Um abraço a todos.